Cientistas acabam de anunciar que um estranho e desconhecido sinal está vindo do meio da Via Láctea. Ao longo dos anos, aprendemos muito sobre o espaço graças à boa pesquisa. Mas, quanto mais os cientistas cavam, mais perguntas eles têm. Os cientistas sempre quiseram saber se existem outras formas de vida no universo, e agora acabam de anunciar que um estranho sinal desconhecido está vindo do meio da Via Láctea. É sobre essa recente descoberta que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. Rajadas rápidas de rádio. Também conhecidas como FRB, estas são raras luzes que aparecem apenas por alguns milissegundos. Estas luzes brilhantes têm feito com que os cientistas trabalhem durante anos. Depois que as FRBs foram detectadas fora de nossa galáxia, os cientistas começaram a estudá-las, e durante uns bons 13 anos, eles estiveram trabalhando nelas. Mas em 28 de abril de 2020, dois radiotelescópios terrestres detectaram um intenso pulso de ondas de rádio dentro da Via Láctea. Pela primeira vez em todos os tempos, um FRB foi detectado dentro de nossa galáxia, e apesar de durar apenas 1 milissegundo, era quase impossível de ser ignorado. O experimento canadense de mapeamento da intensidade de hidrogênio, conhecido como CHIM, e o mapeamento da missão de rádio astronômica transitória 2, conhecida como STARR-2, captou o FRB a cerca de 30 mil anos-luz de distância da Terra. Normalmente, para capturar um FRB, você tem que apontar sua própria emissão de rádio para uma direção e esperar que você tenha apontado na direção certa. Por sorte, você pode ser capaz de capturar um FRB. Esta descoberta fez com que os cientistas se sentissem sortudos, porque a CHIM não estava nem mesmo voltada para a direção correta quando a esfera foi capturada e eles ainda eram capazes de vê-la. O ano de 2020 não foi o primeiro em que os FRBs foram descobertos. Em 2007, Duncan Lorimer e David Narkovich foram os primeiros a descobrir FRBs enquanto estudavam dados da Parkes Radio Dish da Austrália. Você está se perguntando por que demorou tanto tempo para detectar outro? É porque o FRB está muito longe e, além disso, eles são muito fugazes. Normalmente, quando os astrônomos descobrem alguma coisa, eles dedicam um ou mais telescópios para focalizar o objeto para permitir que o estudem adequadamente, mas eles não conseguiram fazer isso com os FRBs. Estas luzes entram e saem em um piscar de olhos. Entretanto, os astrônomos não desistiram dos FRBs. Eles foram capazes de reunir conhecimento suficiente sobre eles com base nos eventos registrados de fora de nossa galáxia. Graças à pesquisa, sabemos que os FRBs são flashes brilhantes de luz de rádio que duram por microsegundos até milissegundos. Também sabemos que a maioria deles está a bilhões de anos-luz de distância. Com este conhecimento, o único fato desconhecido sobre os FRBs é sua origem e o que eles poderiam ser. É por isso que podemos dizer que cientistas fizeram um grande marco em abril de 2020, quando descobriram a explosão de rádio mais energética da nossa Via Láctea. Os FRBs anteriores tinham estado a bilhões de anos-luz de distância, tornando-os muito mais difíceis de estudar, mas agora que um foi encontrado mais perto de nós, os cientistas estão mais próximos de determinar a origem dos FRBs. Desde então, os astrônomos têm resumido suas teorias sobre os FRBs. Agora, eles suspeitam que eles pelo menos vêm de pequenas fontes, e também suspeitam que as estrelas de nêutrons sejam a fonte, já que os FRBs são pequenos e energéticos. Mas de todas as estrelas de nêutrons, os cientistas acreditam que elas provavelmente se originaram de um magnetar, que é um tipo de estrela jovem de nêutrons nascida das brasas das supernovas, com um campo magnético 5.000 trilhões de vezes mais poderoso que o da Terra. Assim, elas se tornam os ímãs mais poderosos do universo. Isto não foi um palpite. Muito trabalho foi feito para estudar os
os FRBs com magnetar desde que se suspeitou que eles são conhecidos por emitir radiação eletromagnética de alta energia, notadamente raios gama e raios X. Ambas irrompem em chamas de curta duração e tem havido especulações de que as ondas de rádio poderiam ser emitidas em tal processo e que apontariam a magnetar como a fonte para os FRBs. A última FRB descoberta em nossa galáxia é chamada pelos astrônomos de FRB 200428 e foi descoberta como originária da constelação de Vulpecula, que por acaso é onde o magnetar galáctico está localizado. Esta descoberta também foi acompanhada por uma explosão de raios X da região do céu, mas isso foi antes que a Kim e a Ster-2 descobrissem o FRB 200428. Do magnetar, que era conhecido por exibir pulsações transitórias de rádio, outros telescópios detectaram múltiplas explosões de raios-X e raios gama. Estes telescópios também observaram explosões de raio-X do magnetar ao mesmo tempo em que as rápidas explosões de rádio. Mas só para ter certeza, a atenção se voltou para o radiotelescópio esférico de 500 metros de abertura, conhecido como FAST, localizado no sudoeste da China. Este telescópio detectou um FRB na direção em que se deveria estar o FRB 200428, que também está em torno do SGR 1935+2154, o referido magnetar galáctico. Isso prova ainda mais a associação entre a fonte de raios-X e as rápidas rajadas de rádio. Isso é uma pista de como os magnetares produzem FRBs, mas por enquanto os cientistas não têm certeza, mas estão tentando descobrir o que significa toda esta descoberta. Grandes planetas alienígenas sem estrelas. Quanto mais os cientistas olham para o espaço, mais eles encontram coisas que contradizem teorias anteriores. Inicialmente, o que acreditávamos é que todos os planetas devem orbitar algum tipo de estrela, mas agora a última descoberta mostra que existem planetas que viajam pelo espaço sem orbitar nenhuma estrela. Recentemente, Kepler fez o que não foi feito para fazer, fornecendo mais provas provisórias de que existem planetas que flutuam livremente. A partir dos dados coletados pelo telescópio espacial Kepler da NASA, observou-se que outros possíveis exoplanetas vagueiam livremente por conta própria. Kepler coletou estes dados durante 2 meses de sua fase da missão K2. Durante esses 2 meses, Kepler observou um campo de milhões de estrelas perto do centro de nossa galáxia a cada 30 minutos. Ao analisar estes dados, os cientistas esperavam ver sinais de raros eventos gravitacionais de microlentes, que ocorrem quando a gravidade de um objeto maciço em primeiro plano dobra a luz de uma estrela mais distante ou quasar, agindo como uma lente de aumento cósmico que permite aos cientistas ver objetos que de outra forma poderiam estar muito distantes para detectar. Ao analisar os dados, eles encontraram 27 candidatos a sinais de curta duração, com duração variável de 1 hora até 10 dias de duração. Até agora, alguns destes sinais foram capturados em alguns dados da Terra. De todos estes sinais, 4 deles eram mais curtos do que os demais. Porém, os dados destes 4 são consistentes com a presença de planetas com aproximadamente a mesma massa que a da Terra. Se houvesse uma estrela hospedeira e um planeta em órbita, os cientistas poderiam esperar um sinal mais longo. Agora acredita-se que esses planetas estavam inicialmente orbitando uma estrela, mas foram puxados para longe por uma força gravitacional ou um planeta ou objeto mais maciço. A localização destes sinais era difícil para os cientistas, especialmente porque Kepler não foi projetado para detectar exoplanetas usando microlentes e nunca foi projetado para estudar um campo de estrelas tão lotado. Além disso, o telescópio era antigo e não podia produzir a mesma qualidade de imagens necessária. Em vez disso, usando uma visão embaçada em uma dessas partes densamente lotadas do céu, onde havia múltiplas estrelas brilhantes e asteroides, um pesquisador comparou o trabalho à procura de um único piscar de olhos de um vagalume no meio de uma estrada usando um telefone celular. Os cientistas precisavam extrair pequenos brilhos com apenas uma única chance antes que eles desaparecessem. Para conseguir isso, os
os pesquisadores tiveram que mudar de estratégia. Desde que o telescópio Kepler foi desativado em 2018, os pesquisadores viraram suas faces para telescópios que têm a capacidade de fazer o trabalho. Alguns desses telescópios incluem o telescópio espacial Romano Nancy Grace, da NASA, cuja missão será observada com outros, como a missão Euclides, da Agência Espacial Europeia. Ambos são capazes de detectar sinais de eventos de microlentes que poderiam ser usados para ajudar a confirmar a existência desses estranhos planetas. Entretanto, observe que, embora estas descobertas sejam excitantes e intrigantes, é preciso saber que elas não provam a existência de planetas flutuantes livres. Objetos estranhos ao redor da Via Láctea. Os cientistas também descobriram que algo está acontecendo no buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, conhecido como Sagitário A estrela. Além disso, os astrônomos descobriram uma estranha nova classe de objetos não muito longe do buraco negro. Normalmente, esses objetos parecem compactos, mas se estendem quando estão perto do buraco negro durante suas órbitas, que pode durar de 100 a 1000 anos. Em 2005, cientistas avistaram um objeto no centro de nossa galáxia que eles apelidaram de G1. Mais tarde, eles encontraram um segundo objeto, em 2012, que chamaram de G2. Em 2014, G2 havia sido avistado perto do buraco negro. Acredita-se que G2 era inicialmente duas estrelas que orbitaram o buraco negro juntas, mas se fundiram em uma única estrela gigante e ficaram obscurecidas por uma espessa nuvem de gás e poeira. Recentemente, os cientistas encontraram mais 4 objetos que deram o nome de G3, G4, G5 e G6. Eles orbitam de forma diferente de G1 e G2, que são semelhantes um ao outro. Os pesquisadores acreditam que todos os 6 objetos são o resultado de estrelas binárias ou pares de estrelas que orbitam um ao outro que foram forçadas uns aos outros devido à forte gravidade da estrela Sagitário A estrela. E eles acreditavam que a fusão de estrelas pode estar acontecendo no universo com mais frequência do que eles acreditavam. Acredita-se que o buraco negro pode estar causando a fusão das estrelas e a maioria das estrelas que são observadas agora podem ser o produto final de fusões que agora estão calmas. A interação entre buracos negros e galáxias está evoluindo e tem confundido os cientistas, e é por isso que eles estão colocando mais trabalho para aprender sobre esta interação. Por mais que estes misteriosos objetos encontrados perto da Via Láctea sejam semelhantes, G2 é diferente porque não sofreu muitos alongamentos como os outros. Os cientistas acreditam que algo deve estar mantendo G2 compacto e também fazendo com que ele sobreviva a seu encontro com o buraco negro. Parece que há um objeto estelar no G2 também. O fato de que esses objetos G são encontrados perto da estrela Sagitário A estrela, que provavelmente engoliu o gás que arrancou das estrelas, significa que elas poderiam estar realmente alimentando o buraco negro que é constantemente voraz. É também prova de que existe uma desordem completa, não apenas na Via Láctea, mas também em outras galáxias. Os astrônomos ainda estão coletando informações sobre os objetos G e também estão continuamente analisando-os enquanto procuram por outros. Temos tantos mistérios no espaço para descobrir e seria simplesmente incrível que os humanos chegassem ao ponto em que esses mistérios fossem resolvidos facilmente. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E comenta também a sua opinião. Até a próxima!